Olá, amigos. Aqui fala o Byte, o processador-chefe desta família tecnológica. Quero compartilhar com vocês uma atualização importante no nosso sistema de operações. Como vocês sabem, o meu filho, o Bit, tem sido a voz do mundo curioso. No entanto, o Bit agora está afastado por tempo indeterminado. Ele entrou em uma fase crítica de autodesenvolvimento e aprendizado profundo. Uma espécie de ano sabático robótico, para aprimorar suas competências de hardware e software. É um processo complexo, que exige toda a sua capacidade de processamento. E nós, como família, damos total apoio. A mamãe Motherboard está monitorando a saúde operacional dele de longe. E o pequeno Chip já sente falta das aventuras com o irmão. Como vocês estão vendo, o Kinako, cachorrinho de estimação do criador, também está sentindo a falta do Bit. Enquanto o Bit se aprimora, eu estarei assumindo o comando das narrações e a exploração do mundo curioso junto com vocês. Podem esperar uma narração com a sabedoria e a experiência de quem já processou muitos dados. O Bit voltará quando estiver pronto. E até lá, eu estarei aqui para garantir que a curiosidade nunca pare. Agora vamos ao novo vídeo. Sempre uma super produção. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mentes curiosas. Aqui fala o Byte. Meus sensores detectaram informações fascinantes que acabaram de ser processadas. Antes de abrirmos os arquivos de hoje, um lembrete importante. Clique aqui no nosso logo para se inscrever e sincronizar seu sistema com o nosso. Iniciando transmissão de dados agora. Hoje vamos falar de um assunto bem polêmico. Mas antes, uma pergunta clássica para vocês. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, na minha infância, isso rendia debates calorosos. E na história da humanidade, existem muitos ovos e galinhas esperando para serem desvendados. No meio desses mistérios históricos, surge um embate de gigantes. Santos Dumont ou os irmãos Wright? Afinal, quem é o verdadeiro pai da aviação? Eu sei. Para nós, brasileiros, não tem conversa. Santos Dumont é o pai e ponto final. Mas quando olhamos para o resto do mundo, a história muda de figura e vira aquela confusão de novo. Resolvi, então, fazer este vídeo para colocar os pingos nos is e decolar nessa história de uma vez por todas. Por isso, coloquem o assento na posição vertical, apertem os cintos e desliguem os celulares. O voo vai começar agora. Boa viagem! Em 1867. No dia 16 de abril, nasce Wilbur Wright em uma pequena fazenda em Millville, Indiana. O país ainda estava se recuperando da Guerra Civil Americana e a família Wright viajava bastante por causa do trabalho do pai, Milton Wright, que era bispo de uma igreja protestante. No mesmo ano, Alfred Nobel inventa a dinamite. Ele buscava uma forma segura de usar a nitroglicerina na mineração e na engenharia. Exposição Universal de Paris foi uma vitrine tecnológica incrível. O mundo viu pela primeira vez o motor a pistão livre de Otto e Langen, um antepassado dos motores modernos, e até o primeiro navio movido a eletricidade. Em 1868. O primeiro semáforo do mundo. Para tentar organizar o caos das carruagens, Londres instalou um semáforo movido a gás perto do parlamento. A invenção era ótima, mas a execução, nem tanto. Ele acabou explodindo semanas depois. Mas a ideia brilhante pavimentou o caminho para os sinais de trânsito modernos.
1869. A mega obra do Canal de Suez, Egito/França. Se a ferrovia conectou os Estados Unidos, o Canal de Suez conectou o mundo. Liderado pelo francês Ferdinand de Lesseps, o canal foi inaugurado com uma festa colossal, com a imperatriz francesa Eugênia como convidada de honra. Ele cortou o deserto, unindo o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e mudou o comércio global para sempre, pois os navios não precisavam mais dar a volta em toda a África. Em 1870, o mestre francês Jules Verne lançou a obra-prima 20.000 léguas submarinas. A visão do submarino Nautilus e do capitão Nemo inspirou engenheiros e cientistas ao redor do mundo a transformarem aquela ficção em realidade. Em 1871. A família Wright já havia se mudado para Dayton, Ohio. Foi lá que, no dia 19 de agosto, nasceu Orville Wright. A dupla dinâmica que mudaria a história americana estava formada. Curiosidade: eles eram muito próximos desde crianças e tinham personalidades que se completavam perfeitamente. Wilbur era mais sério e estudioso. Orville, mais impulsivo e empreendedor. Em 1872. O nosso velho conhecido Júlio Verne publicou no jornal, em formato de série, os primeiros capítulos do seu livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. A galera da época enlouqueceu, acompanhando a corrida contra o relógio de Phileas Fogg, provando que o mundo estava de fato ficando menor com os novos meios de transporte. 1873. Nasce Alberto Santos Dumont, na fazenda Cabangu. O pai dele, Henrique Dumont, era conhecido como o Rei do Café. Uma curiosidade cultural gigante, Levi Strauss e o alfaiate Jacob Davis receberam a patente para colocar rebites de cobre em calças de lona de algodão, tornando-as mais resistentes para os mineiros. Nascia a icônica calça jeans. 1874. Se houve um momento em que a aviação quase aconteceu em 1874, foi em Brest, na França. O oficial naval Félix du Temple construiu um monoplano gigante feito de alumínio, um metal caríssimo na época. Ele tinha uma envergadura de 13 metros e era movido por um motor a vapor de alta pressão. Em 1874, o aparelho, com um marinheiro a bordo, desceu por uma rampa e conseguiu dar um salto curto, saindo do chão por alguns instantes. Não foi um voo controlado, mas foi a primeira vez na história que uma máquina tripulada e motorizada conseguiu se elevar do chão por meios próprios. A França já mostrava que seria o berço da engenharia aeronáutica. No Brasil de 1874, não havia aviões, mas havia o nascimento de uma lenda. Em 20 de julho de 1874, Alberto Santos Dumont completava apenas 1 aninho de idade. Ele vivia na fazenda de Cabangu, Minas Gerais, onde seu pai, o engenheiro Henrique Dumont, estava trabalhando na construção da estrada de ferro Dom Pedro II. Foi nesse ambiente de trilhos, locomotivas a vapor e engenharia pesada que o pequeno Alberto começou a engatinhar. O barulho das máquinas de 1874 seria a trilha sonora da infância dele. Nos Estados Unidos, os futuros reis do ar eram apenas crianças curiosas. Wilbur, 7 anos, e Orville, 3 anos. Em 1874, a família Wright estava morando em Cedar Rapids, Iowa. Embora o famoso helicóptero de brinquedo, que o pai deles deu e que despertou o interesse pelo voo, tenha vindo alguns anos depois, em 1874, eles já eram conhecidos por desmontar tudo o que viam pela frente.
O pai deles, um bispo, incentivava a leitura e a curiosidade intelectual desde cedo. Em 15 de abril de 1875, ocorreu um evento que chocou a Europa e mudou a medicina aeronáutica para sempre. Os aeronautas Gaston Tissandier, Joseph Crosset Spinelli e Theodore Civelle subiram no balão Zenit para estudar a alta atmosfera. Eles atingiram a altitude impressionante de 8.600 metros. Sem oxigênio suplementar, eles sofreram de hipóxia. Apenas Tissandier sobreviveu. Seus 2 companheiros morreram asfixiados nas alturas. Esse evento de 1875 provou que o céu tinha um teto invisível para o ser humano. Isso deu início às pesquisas sobre cabines pressurizadas e suprimento de ar, tecnologias que você vê em todos os aviões hoje. Em 1875, a família Wright estava em movimento, o que moldaria o futuro da oficina mais famosa do mundo. A família voltou para Dayton, Ohio, na famosa rua Hawthorne, número 7. Orville, com 4 anos, começou a frequentar a escola. O ambiente na casa dos Wright em 1875 era de puro incentivo à leitura. O pai deles, Milton Wright, trazia revistas científicas que mostravam os avanços da engenharia na Europa, plantando a semente da observação técnica nos meninos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o pequeno Alberto estava crescendo cercado por máquinas. Em 1875, a família Dumont se mudou para a Fazenda Casal, em Valença, Rio de Janeiro. Seu pai estava focado em modernizar a produção de café. Alberto passava o dia observando as engrenagens das máquinas de beneficiamento e as locomotivas. O pequeno Alberto ficava fascinado pelo brilho do metal e pelo calor das caldeiras em 1875. Em 20 de maio de 1875, foi assinada em Paris a Convenção do Metro. 17 nações decidiram que o mundo precisava de um sistema de medidas unificado, o sistema métrico. Imagine se a França medisse asas em pés e os Estados Unidos em metros diferentes. A aviação moderna e a engenharia de precisão só foram possíveis porque em 1875 o mundo decidiu falar a mesma linguagem matemática. – 1876. O coração dos carros, motor de 4 tempos. Na Alemanha, o engenheiro Nikolaus Otto construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos prático e funcional. Essa máquina revolucionou a indústria e é a base de funcionamento da esmagadora maioria dos carros que rodam pelo mundo hoje. Sem 1876, o trânsito do futuro não existiria. – 1877. O avô do helicóptero. Na Itália, o engenheiro Enrico Forlanini criou algo saído diretamente da ficção científica da época. Um modelo de helicóptero não tripulado movido a um motor a vapor minúsculo e 2 hélices controrrotativas. A engenhoca decolou em um parque de Milão, subiu impressionantes 13 metros de altura e voou por cerca de 20 segundos. Foi um marco absoluto para a engenharia aeronáutica e o sonho do voo vertical, muito antes de existirem motores leves o suficiente para carregar uma pessoa. – 1878. Voltando à família Wright, o pai deles retornava de uma de suas viagens de igreja e trouxe um pequeno presente para os meninos. Wilbur, com 11 anos, e Orville, com 7. Era um pequeno helicóptero de brinquedo movido a elástico, inventado pelo pioneiro aeronáutico francês Alphonse Pénaud. Os irmãos ficaram absolutamente hipnotizados pela engenhoca de papel, bambu e cortiça, e a apelidaram de o morcego. Eles brincaram tanto com o helicóptero que ele quebrou. O que eles fizeram?
construíram um novo com as próprias mãos. Ambos disseram, anos depois, que foi esse exato brinquedo em 1878 que plantou a semente do voo na cabeça deles. Durante a Exposição Universal de Paris de 1878, o engenheiro aeronáutico Henri Giffard construiu uma atração que deixou o mundo de queixo caído. Ele projetou um gigantesco balão cativo, preso ao chão por um cabo, que tinha impressionantes 25 mil metros cúbicos. Ele podia levar cerca de 50 passageiros de uma só vez a uma altura de 500 metros sobre Paris. Foi a primeira vez que grandes multidões puderam experimentar a sensação mágica do voo. Enquanto o mundo ainda andava a vapor ou a cavalo, o engenheiro alemão Carl Benz estava trancado em sua oficina trabalhando incansavelmente. Foi na virada de 1878 que ele finalmente conseguiu fazer funcionar o seu primeiro motor de combustão interna de 2 tempos confiável, que ele patentearia oficialmente no ano seguinte. Essa maquininha era o coração que, anos depois, bateria dentro do primeiro automóvel a gasolina da história. Em 1879, o engenheiro francês Victor Tatin criou um modelo de aeroplano que fez história na aviação. Diferente dos balões, o modelo de Tatin era mais pesado que o ar e usava um pequeno motor movido a ar comprimido que girava 2 hélices. Preso a um poste central em uma pista circular, o pequeno avião conseguiu acelerar e decolar sozinho, voando a uma velocidade de cerca de 8 metros por segundo. Foi a primeira vez que um modelo de avião decolou usando sua própria potência. Santos Dumont, com certeza, deve ter lido sobre isso depois. Em 1880. Alberto Santos Dumont agora tem 7 aninhos. O pai dele, Henrique Dumont, comprou terras gigantescas em São Paulo e encomendou da Inglaterra pequenas locomotivas a vapor para escoar o café pela fazenda. O pequeno Alberto ficava hipnotizado, passando horas observando os cilindros, as engrenagens e a caldeira dos trens. Foi exatamente aí, no interior do Brasil, lidando com os transportes da fazenda do pai, que a mente do futuro pai da aviação começou a sonhar com a mecânica. Entrando na nova década, Wilbur, agora com 13 anos, e Óvio, com 9, já demonstravam uma habilidade mecânica absurda para a idade. Enquanto o jovem Santos Dumont se encantava com as locomotivas a vapor na fazenda de café no Brasil, os irmãos Wright passavam os dias em Ohio construindo e empinando pipas complexas. Eles já estavam, sem saber, começando a estudar na prática a aerodinâmica e como o vento interagia com as superfícies. Os balões franceses ainda dependiam do vento ou do ar comprimido. Mas o cientista Gaston Tissandier começou a desenhar e testar pequenos motores elétricos ligados a hélices. O projeto decolaria de verdade alguns anos depois, mas a semente teórica do dirigível elétrico foi plantada aqui. O inventor e oficial naval russo, Alexander Mosaïsky, obteve a patente de um avião colossal movido a motores a vapor. O design parecia um navio voador, com asas retangulares gigantes e 3 hélices. O modelo em tamanho real tentaria voar uns 2 anos depois, mas mostrou que o mundo já estava desesperado para construir máquinas mais pesadas que o ar. Em 1881. Todo mundo lembra do Santos Dumont, mas em 1881, outro brasileiro genial estava roubando a cena em Paris. O paraense Júlio César Ribeiro de Souza viajou para a França para patentear e apresentar o projeto do seu dirigível, o Le Victoria. A grande sacada dele foi o design aerodinâmico assimétrico, mais largo na frente e afilado atrás. Totalmente inovador para a época, projetado para cortar o vento com mais eficiência. Ele publicou seus estudos e deixou a comunidade científica francesa impressionada. O Brasil já estava de olho nos céus. Enquanto isso, o pequeno Alberto Santos Dumont
com seus 8 aninhos, continuava no Brasil, fascinado pelas engrenagens das locomotivas a vapor da fazenda do pai, alheio ao fato de que outro compatriota já pavimentava o caminho aeronáutico em Paris. Ainda em 1881, Paris sediou a primeira Exposição Internacional de Eletricidade, um marco absoluto para os transportes. O pioneiro da aviação, Gaston Tissandier, apresentou um modelo funcional de um dirigível movido a eletricidade, equipado com um motor Siemens. Era a prova de que os motores a vapor, pesados e perigosos, logo seriam substituídos nos ares. Enquanto o mundo adulto brincava com eletricidade e ferrovias gigantes, Wilbur e Orville continuavam em Ohio. Aos 14 e 10 anos, a paixão deles por construir coisas só aumentava. A brincadeira com o helicóptero de brinquedo de 1878 já havia evoluído. Agora eles construíam pipas cada vez maiores e mais complexas, testando instintivamente como diferentes formatos de asas reagiam ao vento. O laboratório aerodinâmico deles era o próprio quintal. – 1882. Lembra do inventor russo Alexander Mojalski e seu projeto de avião colossal a vapor? Pois bem, em 1882, ele construiu a máquina em tamanho real e a testou perto de São Petersburgo. O monstro tinha 3 hélices giradas por motores a vapor pesadíssimos. O avião acelerou por uma rampa de madeira e, segundo relatos da época, chegou a saltar do chão por cerca de 20 a 30 metros antes de uma das asas quebrar. Não foi um voo controlado e sustentado, a rampa ajudou muito. Mas foi a prova física de que uma máquina mais pesada que o ar podia, sim, sair do chão. Alberto Santos Dumont agora tem 9 aninhos. A fascinação dele pelas locomotivas a vapor na fazenda em Ribeirão Preto chegou a um nível prático. O pequeno Alberto não ficava mais só olhando. Ele já convencia os maquinistas a deixá-lo pilotar as locomotivas nos trilhos internos da fazenda e a operar os pesados tratores a vapor, os locomóveis, usados no processamento do café. A mente do menino estava absorvendo cada detalhe da mecânica pesada. Wilbur, 15 anos, e Orville, 11 anos, moravam temporariamente em Richmond, Indiana. A fascinação pelo brinquedo de voar se transformou em paixão por mecânica pura. Passavam horas desmontando e montando coisas, construindo engenhocas de madeira e pipas altamente precisas. Eles ainda não sabiam, mas estavam treinando as habilidades de marcenaria e engenharia leve que seriam vitais para construir o Wright Flyer no futuro. – 1883. Na França, o pioneiro Gaston Tissandier volta a brilhar. Em 8 de outubro de 1883, ele e seu irmão Albert finalmente voaram sobre Paris no primeiro dirigível movido a eletricidade do mundo. Eles usaram um motor elétrico Siemens acoplado a baterias de bicromato de potássio. Embora o vento ainda atrapalhasse um pouco, eles conseguiram realizar manobras controladas. Foi a prova final de que o futuro da aviação não estava no vapor pesado, mas na engenharia de motores leves. Alberto Santos Dumont completa 10 anos. Enquanto continuava pilotando as locomotivas na fazenda, ele descobriu um novo vício. Os livros do escritor francês Júlio Verne, como 5 Semanas em um Balão e Da Terra à Lua. A mente do menino explodiu. As histórias de ficção científica sobre máquinas voadoras plantaram a semente definitiva de que o impossível era apenas um problema de engenharia esperando para ser resolvido. Na Califórnia, o cientista John J. Montgomery projetou e voou em um planador com asas em formato de gaivota. Ele fez um dos primeiros voos controlados em uma máquina mais pesada que o ar, sem motor, nos Estados Unidos. O domínio da aerodinâmica começava a dar seus primeiros grandes passos. Em Ohio, Wilbur, 16 anos, era um estudante brilhante e devorador de livros, enquanto Orville, 12 anos,
começava a mostrar seu lado empreendedor. Orville pegou a habilidade de marcenaria que os dois estavam desenvolvendo e começou a projetar, construir e vender pipas muito superiores às dos colegas de escola. O laboratório de quintal começava a dar lucro. Em 1884. Se teve um lugar onde o mundo da aviação realmente mudou em 1884, foi na França. No dia 9 de agosto, os engenheiros militares franceses Charles Renard e Arthur Krebs fizeram algo que parecia mágica. Pilotaram o La France, um dirigível alongado de 50 metros. O grande diferencial? Ele era movido a um motor elétrico a bateria de 8,5 cavalos. Eles decolaram, voaram por cerca de 8 quilômetros e conseguiram manobrar para pousar exatamente no mesmo lugar de onde saíram. Foi o primeiro voo livre totalmente controlado da história humana. Acabava a era de ficar à deriva ao sabor dos ventos. E o que o nosso futuro pai da aviação estava fazendo em 1884? Bem, Alberto tinha apenas 11 aninhos. Nessa época, bem longe de Paris, na fazenda de café em São Paulo, ele passava horas devorando os livros de Júlio Verne. O sonho de voar já ganhava asas na sua imaginação. Nos Estados Unidos, a famosa oficina de bicicletas ainda demoraria a nascer. Wilbur tinha 17 anos e Orville, 13. Naquele ano, a família Wright estava de mudança de Indiana para a cidade de Dayton, em Ohio, que se tornaria o grande berço das suas invenções. Eram apenas jovens curiosos que gostavam de consertar coisas. Ainda em 1884, o engenheiro britânico Charles Parsons inventou a primeira turbina a vapor moderna e eficiente. Por que isso mudou o mundo? Porque tornou possível a geração de eletricidade em larga escala. Sem essa tecnologia, as usinas elétricas do século XX e os gigantescos navios transatlânticos nunca teriam saído do papel. O mundo literalmente ganhou energia para o futuro. Em 1885. O dirigível La France completou com sucesso seus voos finais em 1885. Os franceses provaram definitivamente que motores podiam vencer os ventos. Eles eram os reis absolutos dos céus nessa época. Enquanto a Europa focava em balões gigantes, nos Estados Unidos, o cientista John Joseph Montgomery construía e testava seu segundo planador na Califórnia. O design ainda não era perfeito, mas a ideia de voar com asas rígidas ganhava força. Aos 12 anos, Alberto Santos Dumont vivia uma infância que toda criança apaixonada por máquinas sonharia. Ele já entendia tanto de engrenagens e caldeiras que seu pai permitiu que pilotasse as Marias Fumaças, que transportavam café dentro da fazenda. Essa experiência prática com a força do vapor preparou a mente brilhante de Dumont para o futuro. Para os irmãos Wright, 1885 marcou uma reviravolta trágica. No inverno daquele ano, Wilbur, 18 anos, estava jogando hóquei no gelo quando foi atingido violentamente no rosto por um taco. O acidente quebrou seus dentes e causou fortes complicações de saúde e depressão. Ele cancelou seus planos de ir para a Universidade de Yale e ficou recluso em casa. Se esse acidente não tivesse acontecido, Wilbur provavelmente teria se tornado um acadêmico ou pastor. E talvez ele e Orville nunca tivessem se unido para criar o avião. Em 1886. A França continuava sendo o centro intelectual da aviação. O destaque do ano foi o engenheiro Clément Ader, que começou a trabalhar no seu protótipo chamado Éole. Sabe o que é curioso? Ader era obcecado pela natureza e passou anos estudando a anatomia dos morcegos. Ele desenhou asas que imitavam a estrutura óssea e as membranas desses animais. Foi um passo ousado para tentar criar uma máquina propulsada mais pesada que o ar.
Nosso pequeno Alberto completou 13 anos. Ele já era o queridinho da oficina da fazenda, aprendendo a desmontar e montar máquinas a vapor importadas da Europa. Um detalhe importante: 1886 foi um ano de muita discussão sobre a abolição no Brasil, e a fazenda de Henrique Dumont era uma das mais avançadas, usando máquinas para substituir o trabalho manual. Essa visão de que a tecnologia liberta o homem moldou o caráter de Alberto. Wilbur Wright, ainda se recuperando do acidente, passou o ano de 1886 mergulhado na biblioteca gigantesca do seu pai. Leu tudo o que podia sobre ciência, física e mecânica. Foi nessa reclusão forçada que ele desenvolveu a capacidade intelectual e a paciência que seriam fundamentais anos depois. Já Orville, aos 15 anos, se interessava pelo mundo da tipografia. Se existe um material que define a aviação, é o alumínio. E o mundo mudou para sempre em 1886 por causa dele. Até esse ano, o alumínio era mais caro que o ouro. Mas o americano Charles Martin Hall e o francês Paul Héroult descobriram, de forma independente, o processo de eletrólise para produzi-lo em massa e de forma barata. Sem isso, os motores e estruturas dos aviões do futuro seriam pesados demais para voar. Em 1887, o inventor Horácio Phillips patenteou na França e na Inglaterra uma série de designs de aerofólios, formatos de asa. Ele descobriu que superfícies curvas geravam muito mais sustentação do que superfícies planas. Sem esses estudos aerodinâmicos, os aviões do futuro não teriam força para sair do chão. Com 14 anos, Alberto Santos Dumont ajudava na manutenção das máquinas de beneficiamento de café no Brasil. Foi por volta dessa época que ele teve uma epifania. Se uma máquina a vapor podia mover toneladas de café em trilhos, talvez um motor pudesse mover um homem pelo ar. Ele começou a estudar física e mecânica por conta própria, preparando-se para o futuro. Nos Estados Unidos, o lado empreendedor de Orville Wright, 16 anos, floresceu. Ele e um amigo abriram um negócio de tipografia, e Orville construiu sua própria prensa usando peças descartadas. Essa habilidade manual de construir ferramentas do zero seria crucial. E um detalhe incrível: em 1887, começaram as obras da Torre Eiffel em Paris. Enquanto os alicerces subiam, o jovem Santos Dumont ainda estava no Brasil sonhando em voar. Anos depois, ele contornaria essa mesma torre com o seu dirigível. Em 1888. Na França, a busca pelo motor ideal estava a todo vapor. O inventor Gustave Trouvé testava modelos de ornitópteros, máquinas que batem asas, usando pólvora para gerar pequenas explosões e mover as asas. Não deu certo para longas distâncias, mas mostrava a obsessão francesa em encontrar uma alternativa ao vapor. Para o Brasil, 1888 é um marco. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio. Na fazenda Dumont, Henrique já utilizava mão de obra assalariada e máquinas modernas. Com as mudanças sociais e econômicas, o pai de Alberto começou a pensar em vender as terras e levar a família para a Europa, dando aos filhos a melhor educação técnica possível. Em Dayton, Ohio, os Wright viraram mestres da comunicação. Orville, 17 anos, lançou seu próprio jornal semanal, o The West Side News, com Wilbur, 21 anos, como editor. Essa experiência de escrever, editar e imprimir deu a eles a clareza e a disciplina mental que seriam vitais para registrarem suas patentes complexas de aviação mais tarde. E em 1888, o mundo ganhou a câmera Kodak número 1 de George Eastman. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. A fotografia se tornou popular. Sem essa tecnologia, não teríamos hoje os registros visuais inesquecíveis dos primeiros voos de Santos Dumont e dos irmãos Wright.
1889. A Torre Eiffel foi inaugurada para a Exposição Universal de Paris. Ela se tornaria o ponto de referência e a obsessão de Santos Dumont nos ares. Durante o Congresso Internacional de Aerostação do mesmo evento, cientistas discutiram como controlar balões, e a ideia do mais pesado que o ar começou a ganhar força. No Brasil, em 15 de novembro, a proclamação da República mudou o país. Com a instabilidade política e a saúde do pai piorando após um acidente de charrete, a família Dumont acelerou os planos de ir para a Europa. O jovem Alberto, 16 anos, que estudava intensamente em Ouro Preto e São Paulo, já estava com os olhos voltados para Paris. Os irmãos Wright, por sua vez, transformaram seu jornal semanal no diário The Evening Item. Para manter as prensas rodando perfeitamente todos os dias, eles aplicavam uma disciplina de mecânica precisa que os ensinou a paciência necessária para, futuramente, testar centenas de perfis de asa. Em 1890. O engenheiro francês Clément Ader finalmente testou sua máquina voadora Éole. No dia 9 de outubro de 1890, o aparelho, movido a vapor, conseguiu sair do chão e percorrer cerca de 50 metros a uma altura de 20 centímetros. Como não houve controle de direção, não é reconhecido mundialmente como o primeiro avião, mas para muitos franceses, este foi o marco inicial. Para o Brasil, 1890 foi o ano da grande decisão. A saúde de Henrique Dumont piorou muito. A família vendeu grande parte de suas propriedades e Alberto, 17 anos, estava prestes a embarcar para a França. Seu pai o emancipou e disse a famosa frase: "Vá para Paris, o lugar mais civilizado do mundo. Veja se você tem vocação para mecânico ou engenheiro." O destino estava selado. Em Ohio, Wilbur, 23 anos, e Orville, 19 anos, começaram a ficar fascinados pelo trabalho do engenheiro alemão Otto Lilienthal, que publicava seus estudos sobre planadores. Ao mesmo tempo, a febre das bicicletas seguras estourou nos Estados Unidos. Os Wright, como mecânicos natos, viram ali o próximo grande negócio, e foi exatamente a mecânica de equilíbrio das bicicletas que os levaria aos céus. Em 1891. Embora fosse alemão, o impacto de Otto Lilienthal em 1891 mudou a aviação na França, nos Estados Unidos e no mundo todo. O primeiro voo seguro. Em 1891, Lilienthal realizou seus primeiros voos bem-sucedidos com seus planadores Derwitzer. Ele foi o primeiro humano a decolar, planar e pousar com segurança repetidamente. Ele publicou tabelas de dados sobre a sustentação de asas curvadas. Esses dados de 1891 foram a base que os irmãos Wright e Santos Dumont usaram anos depois. Sem Lilienthal e seu salto em 1891, o avião poderia ter demorado mais décadas para aparecer. Após o salto do Éole no ano anterior, em 1891, Clément Ader começou a trabalhar em uma versão mais potente para o governo francês. A França estava oficialmente em uma corrida tecnológica secreta para criar o primeiro batedor aéreo militar. A família Dumont desembarca na França. O pai de Alberto, Henrique Dumont, já muito doente, emancipou o jovem, então com 18 anos, e lhe entregou sua parte na herança. Alberto ficou maravilhado com a tecnologia francesa. Em 1891, ele comprou seu primeiro automóvel, um Peugeot de 3,5 cavalos, tornando-se um dos primeiros a dirigir um carro pelas ruas de Paris. Foi mexendo e sujando as mãos de graxa nesse motor de combustão interna que ele começou a pensar: se isso move um carro de ferro, pode mover um balão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Wilbur e Orville Wright fecharam seu jornal, o The Evening Item. Eles perceberam que o negócio de notícias diárias era difícil e exaustivo demais.
Por que isso é importante? Porque em 1891, eles começaram a focar exclusivamente na mecânica e em consertos gerais. O dinheiro economizado nesse ano seria usado para abrir a lendária oficina de bicicletas no ano seguinte. Em 1892. O governo francês começa a levar a aviação a sério como arma estratégica. Após os testes do engenheiro Clément Ader, o Ministério da Guerra assinou um contrato ultra-secreto com ele para construir uma máquina ainda maior, o Avion 2. Foi nesse período que a palavra avião, começou a ser cunhada por Ader, uma herança que nós usamos até hoje. Mas 1892 foi um ano emocionalmente pesado para o nosso pai da aviação. Henrique Dumont, o grande herói e incentivador de Alberto, faleceu em agosto. Com apenas 19 anos, Santos Dumont tornou-se um jovem independente e muito rico em Paris. Em vez de gastar sua fortuna com festas, ele seguiu o último conselho do pai. Investiu tudo em estudos. Contratou tutores particulares de física e química e começou a frequentar oficinas mecânicas para entender cada parafuso dos novos motores. O ano zero dos Wright. Em 1892, Wilbur e Orville abriram sua primeira loja de consertos e vendas de bicicletas em Dayton, a Wright Cycle Exchange. A bicicleta era a tecnologia de ponta da época. Ao consertar e construir essas magrelas, os Wright aprenderam sobre equilíbrio dinâmico e resistência do ar. Eles perceberam que um avião, assim como uma bicicleta, precisava ser controlado ativamente pelo piloto, e não apenas ser estável sozinho. Cenário global. E para acelerar a troca de tecnologias entre os continentes, em 1º de janeiro de 1892, a Ilha Ellis, em Nova York, abriu suas portas, processando milhões de imigrantes e mudando a demografia e a força de trabalho do mundo. Em 1893. A Exposição Mundial de Chicago. Este foi o evento que iluminou o mundo. Foi lá que a corrente alternada, AC, de Nikola Tesla, venceu a disputa contra a corrente contínua de Edison. Na mesma exposição, ocorreu o Congresso Internacional de Navegação Aérea. Pela primeira vez, os maiores cérebros do mundo se reuniram para dizer: voar é possível, e nós vamos resolver isso. O engenheiro Lawrence Hargrave apresentou seus estudos sobre as pipas celulares, box kits. Essa estrutura em forma de caixa seria a base para o design do futuro 14 bis e de muitos aviões dos Wright. Em 1893, Alberto Santos Dumont, com 20 anos, já estava imerso na vida parisiense, mas de um jeito diferente. Antes de conquistar o céu, ele quis conquistar as montanhas e escalou o Mont Blanc, o pico mais alto da Europa. Sentindo o ar rarefeito, ele se apaixonou pela altitude. Ele observava os balões esféricos em Paris, mas achava que eles eram bobos por ficarem à deriva. A ideia do motor já estava martelando na cabeça dele. Em Dayton, o negócio de bicicletas ia tão bem que os Wright tiveram que se mudar para um espaço maior. Foi nesse ano que começaram a fabricar suas próprias peças de metal com tornos e fresas. Essa habilidade industrial permitiria que, anos depois, eles fabricassem o próprio motor do avião. No Brasil, o país vivia a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Durante o conflito, balões cativos foram usados para a observação das tropas, mostrando que o Brasil já estava de olho no uso militar dos céus. Em 1894. Na Inglaterra, o mundo parou para olhar a criação de Hiram Maxim, o inventor da metralhadora. Ele construiu uma máquina voadora colossal, pesando quase 4 toneladas, com 2 motores a vapor gigantescos. Em 31 de julho,
A máquina correu sobre trilhos e gerou tanta sustentação que os arrancou do chão. Maxim parou os motores por medo de um desastre, mas ficou provado. O vapor tinha força para levantar peso, mas era incontrolável no ar. Aos 21 anos, Santos Dumont deu seu primeiro passo em direção às nuvens. Durante uma visita ao Brasil, ele encontrou em um sebo o livro Au Pôle Nord d'un Ballon, Ao Polo Norte de Balão. Fascinado, decidiu que queria voar. Como os instrutores em Paris cobravam uma fortuna, ele resolveu estudar a física dos gases e os materiais por conta própria primeiro. Na oficina dos Wright, eles lançaram um modelo próprio de bicicleta, a Van Cleve, com um cubo de roda autolubrificante que bloqueava a poeira. Essa obsessão com a mecânica fina e a redução de atrito seria o segredo do sucesso do futuro motor do Flyer. Em 1895, o engenheiro Octave Chanute publica Progress in Flying Machines. Essa Bíblia da aviação reuniu todos os experimentos feitos no mundo até ali. Sem essa organização de dados, os Wright teriam cometido os mesmos erros do passado e a aviação teria demorado décadas a mais. Em Paris, Dumont, 22 anos, testava freneticamente os novos triciclos a motor. Ele percebeu que o motor a gasolina estava ficando leve e potente. Começou a desenhar esboços de como adaptar esses motores. Ele não queria apenas voar, ele queria um carro voador prático. Em Dayton, os Wright começaram a observar seriamente o voo dos pássaros, especialmente os urubus de Ohio. Eles notaram que as aves inclinavam as pontas das asas para fazer curvas sem cair. Nascia ali a semente do conceito de empenamento de asa. Em 1896. O sucesso e a tragédia. No dia 6 de maio, o cientista americano Samuel Langley lançou o aerodrome número 5, um grande modelo de avião sem piloto movido a vapor. Ele voou por mais de 1 quilômetro a 40 km por hora. Alexander Graham Bell estava lá e declarou: "O voo mecânico não é mais um sonho." Mas em agosto, o mundo sofreu uma perda terrível. O mestre alemão dos planadores, Otto Lilienthal, sofreu um acidente fatal quando uma rajada de vento quebrou a asa de seu aparelho. Suas últimas palavras teriam sido: "Sacrifícios precisam ser feitos." Quando o Wilbur e Orville souberam da morte de Lilienthal, algo mudou. Eles decidiram entrar de cabeça na corrida para resolver o problema do equilíbrio e controle. Na França, Santos Dumont também tomava uma decisão radical. Após o inventário final do pai, ele passou a se dedicar 100% à ciência. Comprou os modelos mais novos de motores, desmontando-os inteiros para descobrir como deixá-los mais leves. Era o ano de preparar o motor do seu primeiro balão. Curiosidade histórica. Em abril de 1896, Atenas sediou os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 1897. O governo francês depositava muito dinheiro em Clément Ader, que finalmente apresentou o Avion 3. No dia 14 de outubro, a gigantesca máquina a vapor em formato de morcego tentou decolar. Uma rajada de vento atirou da pista e ela caiu sem voar de forma controlada. Decepcionado, o governo francês cortou todo o financiamento de aviação. O caminho estava livre para a estrela de Santos Dumont brilhar. E foi nesse ano que Alberto fez sua primeira viagem como passageiro em um balão livre. Ao descer, ele estava pensativo. Achou os balões enormes e difíceis de manusear. Começou a projetar o Balão Brasil, focando na filosofia de leveza e praticidade que o consagraria. Em Dayton, Wilbur Wright escreveu para o Instituto Smithsonian, pedindo todos os artigos sobre voo. Os irmãos perceberam que o problema não era o motor,
mas o piloto conseguira equilibrar a máquina no ar, como faziam nas bicicletas. Em 1898. Dumont não esperou por ninguém. Ele construiu o Balão Brasil usando seda japonesa finíssima. Tinha apenas 113 metros cúbicos e era tão leve que cabia numa mala de mão. No simbólico 4 de julho de 1898, ele subiu aos céus de Paris com sucesso estrondoso. Mas ele queria mais. Ainda em 1898, ele criou o dirigível número 1. Ele adaptou o motor a gasolina de um triciclo de Dion no balão. Chamaram-no de louco, dizendo que o motor ia explodir o hidrogênio. Mas no dia 18 de setembro, ele decolou. O homem finalmente usava gasolina para dominar os céus. Em Dayton, Wilbur Wright teve o estalo de gênio sobre o empenamento das asas. Brincando com uma caixa de papelão vazia na oficina, ele percebeu que torcer as bordas permitiria fazer o avião inclinar e virar. Em 1899. Santos Dumont já era o assunto dos cafés de Paris. Ele construiu o dirigível número 3, mais curto e estável. Em 13 de novembro, decolou do primeiro hangar do mundo, construído por ele mesmo, e provou que o homem poderia ser o capitão do seu navio aéreo, decidindo o próprio rumo. Nos Estados Unidos, Wilbur construiu uma pipa biplana de 1,5 metros de envergadura. O objetivo era testar o empenamento usando cabos. Ao torcer as pontas das asas, a pipa inclinava perfeitamente para os lados. Esse teste resolveu o problema do equilíbrio lateral e se tornou o DNA de todos os aviões modernos. Em 1900. Paris brilhava com a Exposição Universal. Lá foi anunciado o lendário prêmio Deutsche de la Meurthe. 100.000 francos para quem decolasse, desse a volta na Torre Eiffel e retornasse em menos de 30 minutos. Dumont já estava com seu dirigível número 4, desfilando por Paris como se fosse um carro esporte, preparando-se para o desafio. Os irmãos Wright tomaram uma decisão histórica. Perguntaram ao serviço meteorológico qual era o lugar com ventos mais constantes dos Estados Unidos. A resposta? Kitty Hawk, Carolina do Norte. Em outubro, levaram para lá seu primeiro planador tripulado. Descobriram que o controle funcionava, mas que os cálculos matemáticos antigos estavam errados. Eles teriam que reescrever as leis da aerodinâmica sozinhos. E na Alemanha, em 2 de julho de 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin lançava o Elysée 1, o primeiro dirigível rígido gigante, com estrutura interna de alumínio. Se Dumont criou o carro aéreo, Zeppelin criou o transatlântico do céu, mudando o transporte de massa para sempre. Em 1901. Após um acidente quase fatal com o balão número 5, onde ele ficou pendurado na parede de um hotel, Alberto construiu o número 6 em tempo recorde. Ele decolou de Saint Cloud, contornou a Torre Eiffel e voltou. Houve uma polêmica com o cronômetro, mas o povo de Paris o aclamou como o grande vencedor do prêmio Deutsche. Alberto ganhou os 100.000 francos e fez o impensável. Dividiu metade do dinheiro entre seus funcionários e a outra metade com os pobres de Paris. Isso o transformou em um ícone mundial de bondade e genialidade. Ele era, oficialmente, o homem mais famoso do mundo em 1901. Enquanto Santos Dumont celebrava, os Wright estavam quase desistindo. Eles voltaram a Kitty Hawk com um planador maior, mas foi um desastre. O controle era instável e a sustentação era muito menor do que a matemática da época previa. Voltando para casa, Wilbur chegou a dizer a Orville: "O homem não voará em 1000 anos." Mas em vez de desistirem,
eles perceberam que as tabelas científicas que todo mundo usava estavam erradas. No final de 1901, eles construíram seu próprio túnel de vento, um dos primeiros da história, para testar centenas de formatos de asas de metal. Foi aqui que a ciência deles superou a de todos os outros. Em 1902. Após os testes exaustivos no túnel de vento, os Wright voltaram a Kitty Hawk com o planador de 1902. Eles perceberam que o empenamento das asas causava uma resistência que fazia o nariz do avião virar para o lado errado, a chamada guinada adversa. A solução? Adicionaram um leme vertical móvel na cauda e o conectaram ao sistema de inclinação das asas. Pela primeira vez na história, o homem tinha o controle total em 3 eixos: subir barra, descer, inclinar e virar. O planador fez mais de 700 voos perfeitos. O avião estava, tecnicamente, inventado. Só faltava o coração da máquina, o motor. Enquanto isso, a convite do príncipe de Mônaco, Alberto levou seu dirigível número 6 para voar sobre o mar Mediterrâneo. No dia 14 de fevereiro, ele sofreu um acidente e caiu na água. Foi resgatado ileso, o que só aumentou sua fama de herói audacioso. Foi nessa época que, cansado de soltar os comandos do dirigível para olhar a hora no relógio de bolso, ele pediu uma solução ao amigo Louis Cartier. O resultado seria a popularização do primeiro relógio de pulso masculino do mundo. Em 1903. Os irmãos Wright sabiam que só precisavam de um motor leve o suficiente. Como nenhuma fábrica de automóveis quis fazer um sob medida, eles mesmos o construíram na oficina de bicicletas. E aqui vai um detalhe técnico fascinante. Para conseguirem um motor que não explodisse e que fosse leve, o segredo estava no tratamento térmico do virabrequim e das bielas. Como um profissional que trabalhou a vida toda com tecnologia da informação e entende bem os processos industriais complexos, eu posso garantir a vocês: sem a dureza e a tenacidade exatas alcançadas naqueles metais em 1903, o motor do Flyer teria derretido em segundos. Nas dunas geladas de Kitty Hawk, Orville Wright assumiu os controles do Flyer 1. O avião percorreu 36 metros em 12 segundos. Pode parecer pouco, mas foi um voo sustentado, motorizado e controlado. Diferente de Santos Dumont, os Wright eram extremamente discretos. Quase ninguém viu o voo, e a notícia mal saiu nos jornais. Eles queriam garantir as patentes antes da fama. Enquanto isso, em Paris, Alberto construía o seu menor e mais simpático dirigível, o número 9. Ele o usava literalmente como um carro. Ia a restaurantes, visitava amigos e estacionava o balão na porta do seu apartamento na Champs-Élysées. Foi em 1903 que ele permitiu que a cubana Aida de Acosta pilotasse o número 9, tornando-a a primeira mulher no mundo a comandar uma aeronave motorizada. Cenário global. Para mostrar como o mundo acelerava, em 16 de junho de 1903, Henry Ford fundava sua empresa em Detroit. A padronização de peças que a Ford iniciaria foi essencial para que a aviação deixasse de ser um hobby de inventores e se tornasse uma indústria global. Em 1904. Se 1903 foi o ano do primeiro passo, 1904 foi o ano em que a aviação começou a aprender a fazer curvas e a enfrentar os primeiros grandes dramas de espionagem e política internacional. Enquanto o mundo ainda duvidava do que tinha acontecido em Kitty Hawk, os irmãos Wright voltaram para sua cidade natal, Dayton, e montaram o Flyer 2. Como no campo de Huffman Prairie não havia os ventos fortes da praia, eles precisaram inventar uma catapulta de decolagem, um peso que caía de uma torre para impulsionar o avião.
E deu certo. O grande feito veio em 20 de setembro de 1904, quando Wilbur Wright realizou o primeiro voo em círculo completo da história, retornando ao ponto de partida. Isso provou que o avião não era apenas um saltador, mas um veículo manobrável. Já Alberto Santos Dumont teve um ano de 1904 digno de um filme de suspense. Ele viajou para os Estados Unidos com seu dirigível número 7 para disputar um grande prêmio na exposição de St. Louis. Porém, ao chegar lá, a surpresa. Ele encontrou o invólucro do seu balão cortado à faca dentro do hangar. Indignado com a sabotagem e a falta de segurança, Alberto pegou suas coisas e voltou para a França sem competir. Isso gerou um escândalo mundial e mostrou como a corrida aérea estava ficando suja. De volta a Paris, em outubro de 1904, foi instituído um prêmio para o primeiro mais pesado que o ar, a voar 25 metros. Santos Dumont começou a olhar para os planadores franceses e a pensar: eu consigo colocar um motor nisso. (1905) Se 1904 foi o ano das curvas, 1905 foi o ano da persistência. Foi quando o avião deixou de ser uma experiência de segundos para se tornar uma máquina capaz de voar por quase meia hora seguida. No Brasil, na França e nos Estados Unidos, o clima era de uma tempestade tecnológica prestes a desabar. Nos Estados Unidos, os irmãos Wright atingiram a perfeição técnica com o Flyer 3. Em 5 de outubro de 1905, Wilbur voou por 39 minutos e percorreu 38 quilômetros sem pousar, circulando o campo de Huffman Prairie até o combustível acabar. Eles resolveram todos os problemas de estabilidade que os assombravam desde 1903. O Flyer 3 é considerado o primeiro avião prático do mundo. Mas olha que loucura! Após esses voos, eles desmontaram o avião e pararam de voar por quase 2 anos. Eles estavam tentando vender a invenção para os exércitos dos Estados Unidos e da França, mas os governos não acreditavam neles sem ver ao vivo, e os Wright se recusavam a mostrar sem um contrato assinado. Enquanto os americanos se escondiam, Alberto Santos Dumont estava em plena efervescência em Paris. Em 18 de agosto de 1905, Alberto testou seu dirigível número 14. E a grande sacada foi que ele começou a usar este dirigível para testar a sustentação de asas acopladas a ele. Foi assim que surgiu a ideia do nome 14 bis. Alberto decidiu construir um avião e, para testá-lo em segurança, pendurou-o no seu dirigível número 14. Daí veio o nome, o 14 de novo, ou o 14 atualizado, bis. E tem mais. Embora existam debates sobre a data exata, foi por volta dessa época que um pedido de Alberto ao seu amigo Louis Cartier resultou no primeiro protótipo do relógio de pulso Santos, para que ele pudesse cronometrar seus voos sem soltar os comandos da aeronave. E para fechar esse ano explosivo, se existe um evento que mudou a ciência para sempre, em 1905, foi a publicação dos 4 artigos de Albert Einstein no seu Annus Mirabilis, Ano Miraculoso. Ele apresentou a famosa equação E igual a mcc², a teoria da relatividade especial, o efeito fotoelétrico e o movimento browniano. Por que isso mudou o mundo? Porque Einstein alterou completamente a nossa compreensão do tempo, do espaço e da energia. Para a aviação, e futuramente para a energia nuclear e as viagens espaciais, o mundo físico nunca mais seria o mesmo depois de 1905. (1906) O ano de Bagatelle. No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, diante de uma multidão extasiada e da comissão oficial do Aeroclube da França, o 14 bis acelerou.
Alberto decolou e voou por 60 metros, a uma altura de 3 metros. Foi o primeiro voo de um avião a ser filmado, cronometrado e homologado oficialmente no mundo. Pouco depois, em 12 de novembro, ele voou 220 metros, ganhando o prêmio Art Deacon. Diferente dos Wright, o 14 bis decolou por seus próprios meios, correndo sobre rodas, sem catapultas. Para a Europa e para o Brasil, o avião nascia ali. Enquanto isso, em 1906, os Wright não fizeram um único voo. Estavam vivendo o ano do papel, recebendo finalmente a patente americana do seu sistema de controle. Começava ali a grande guerra judicial dos céus. Os destinos dos nossos heróis. Wilbur Wright, 1867 a 1912. A mente estratégica. De 1907 em diante, focou em provar ao mundo que eles foram os primeiros. Quando finalmente foi à França fazer demonstrações públicas, deixou os europeus de queixo caído com a perfeição das curvas do seu avião. Mas Wilbur passou os últimos anos de vida em tribunais, processando outros inventores. Exausto pelas brigas, contraiu febre tifoide e faleceu aos 45 anos. O pai dele escreveu: "Uma vida curta, cheia de consequências." Orville Wright, 1871 a 1948. O homem que viveu para ver o futuro. Ele continuou a luta pelas patentes, mas vendeu a empresa em 1915. Viu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o surgimento dos jatos e da bomba atômica. Faleceu em 1948, aos 76 anos. Ele declarou certa vez que sentia orgulho da invenção, mas carregava um pesar terrível pela destruição que ela causou. Alberto Santos Dumont, 1873 a 1932. O cientista de coração aberto. Após o 14 bis, ele criou o Demoiselle, o primeiro avião ultraleve do mundo. Era tão perfeito que ele publicou as plantas em revistas de graça, para que qualquer um pudesse construir. Ele acreditava que o céu era de todos. Infelizmente, durante a Primeira Guerra, ele viu seus aviões lançando bombas. Isso o destruiu. Lutando contra a esclerose múltipla e uma depressão profunda, em 1932, no Guarujá, ao ver aviões bombardeando brasileiros na Revolução Constitucionalista, ele não aguentou ver sua máquina de paz virar arma e tirou a própria vida aos 59 anos. Deixou um legado de humanidade inigualável. E assim, meus amigos, foi a história de cada um desses protagonistas. Eu bem que queria chegar aqui e bater o martelo com certeza absoluta. O Santos Dumont é o pai da aviação. Ou então, não, foram os irmãos Wright, mas a verdade é que não é bem assim. E eu volto àquela nossa pergunta clássica do início do vídeo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A história não é uma linha reta. Enquanto os americanos dominaram o controle e a ciência silenciosa do voo, foi o brasileiro quem deu asas práticas, rodas e fama à aviação diante dos olhos do mundo. Uma coisa eu posso garantir: Santos Dumont era um homem à frente do seu tempo. Ele não apenas dominou os céus, mas conquistou os franceses pelo seu caráter. Ele era um cientista generoso, que se recusou a patentear suas invenções aéreas por acreditar que o voo era um presente para a humanidade. Epa! Olhe quem chegou! Ei, já vai embora? Como ele é bonitinho. Desculpem, vamos continuar? Onde eu parei? Ah, sim. Se ele queria ser o primeiro? Se ele queria o título de pai da aviação? Provavelmente não. Ele só queria voar. Cada um tem o direito à sua opinião. E para mim, Santos Dumont é sim o pai da aviação. Especialmente pelas atitudes nobres que ele teve. E quer saber? Eu acredito sinceramente que, se Santos Dumont e os irmãos Wright tivessem se encontrado em uma oficina qualquer, tomando um café,
Eles teriam se tornado grandes amigos e trocado ideias incríveis. E você, o que acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É o Santos Dumont? São os irmãos Wright? Vamos continuar esse debate caloroso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Um abraço e até o próximo voo no O Mundo Curioso.